Oi, olha eu aqui de novo. E hoje nós teremos vídeos de costura, atendendo a pedidos aí. Vim trazer a costura dessa blusinha maravilhosa, que é a nossa blusa fácil de verão, que eu ensinei a modelagem já aqui no canal há 2 vídeos atrás. Bom, se você não me conhece, eu sou a Simone Ludovico, professora de modelagem e costura, e hoje nós vamos fazer essa blusinha aqui, que eu fiz as seguintes alterações. Fiz a minha um pouco mais comprida do que o nosso modelo de inspiração, e também deixei aqui o decote um pouquinho mais acima. Por quê, gente? Estamos fazendo modelagem sob medida, então nós fazemos conforme o nosso gosto, aquilo que fica mais confortável. Fiz em viscose, mas você tem aí outras opções, como crepe bolha ou bubble, como também é conhecido. Também dá pra fazer, se você quiser uma versão dela um pouco mais chique, você pode fazer num crepe amanda, numa seda gloss ou cetim gloss, né, como também é conhecida, a sedinha. Então, viscolinho também. Temos aí algumas opções para esse modelo e ela vai ficar maravilhosa, tá? Então, por isso vocês percebem, né? Conforme a alteração que eu fiz, por ter deixado ela mais compridinha, ela tem um pouco mais, tem mais alguns botões do que a original, que só tem 4, certo? Olha a parte costas, que ela é mais compridinha nas costas, olha aqui o efeito. Então, meninas, eu simplesmente amei esse resultado, eu espero muito que vocês gostem. Já quero pedir aqui de início o seu like, tá? O seu apoio aqui para o nosso canal, para que ele continue crescendo, que eu possa trazer muito mais ensinamentos para compartilhar com vocês. Lembrando, meninas, que qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu volto aqui pra gente conversar, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Bom, meninas, vamos começar aqui a parte da costura dessa blusinha maravilhosa. Então, aqui, ó, eu tô com a minha parte de frente, certo? Aqui eu tenho o meu forrinho, né? Ou revel, como você quiser chamar. Esse daqui até pode ser um revel, porque o meu acabou ficando mais curto, porque eu só tinha 65 centímetros de tecido pra cortar a blusa. Consegui cortar. O meu tamanho é 38, tá? Então, eu consegui cortar, mas tive que ter todo um jeito pra conseguir por conta do desenho da estampa aqui do meu tecido, certo? Então, aqui eu tô com o forrinho, ó, cortado exatamente como a minha parte de frente. Aqui eu tenho a marcação da minha pence, certo? Que é importante que você faça também, porque estamos trabalhando com tecido plano, tá? Então, se o meu forro não fosse de tecido plano, eu poderia até retirar a pence, mas como ele é tecido plano, então eu tenho que colocar a pence. Então, aqui tá o forrinho, aqui é a minha parte principal, certo? Aqui. Pence, marcação da minha pence. Lembre-se que todo tipo de marcação que tiver no seu molde é para ser passado para o seu tecido. Então, aqui, ó, eu marquei aqui o final da minha pence, marquei aqui onde eu vou fazer o encontro aqui na hora de dobrar, marquei aqui onde eu vou encaixar a minha faixinha aqui da frente. Então, tem um pique aqui, ó, fazendo essa marcação. Então, toda marcação que tem no molde, a gente precisa passar para o tecido, certo? Aqui eu tenho a minha faixinha, tá até aqui pelo lado direito, né? Aqui eu tenho a minha faixinha. Lembrando, gente, que quando eu ensinei a modelagem, eu não coloquei margem de costura, tá? Então, na hora de cortar, você tem que acrescentar aí a sua margem de costura. Então, aqui eu tenho a minha parte costas, que também, né, é cortada aqui, que tem costura também nas costas. E cortei também aqui o viés para o acabamento. Então, aqui eu tenho esse viés que é um pouco menor, que é para o acabamento do decote das costas, e esses dois aqui maiores que são para a cava, tá? Então, professora, eu não sei fazer o viés. Então, quando você for cortar o viés, você precisa posicionar uma régua, tá? Assim, nesse sentido da diagonal. Aqui é o tecido, certo? Deixa eu pegar um aqui de exemplo. Vamos supor que eu tô aqui com o meu tecido. Eu vou pegar, ó, tá vendo aqui tem a parte da auréola? E aqui ele forma um ângulo de 90, certo? Eu vou pegar aqui, ó, na diagonal. Aqui eu risco. Eu utilizo caneta mesmo, risco, faço o primeiro risco, depois eu vou, posiciono na largura que eu quero o meu viés. O meu viés ficou em 3 centímetros, eu iria cortar em 4, mas eu fiz com 3 porque o meu tecido não deu, tá? Pra fazer com um viés mais largo. Então, aqui, ó, eu posicionei, fiz aqui o primeiro risco, depois disso, posicionei aqui em 3 centímetros, risquei novamente. E depois foi só cortar. Então, é assim que a gente corta o viés. Então, vamos começar a montagem da nossa peça. Nós vamos começar a montagem pela parte costas. Então, aqui, ó, vou acertar bem aqui, alfineto. Eu tô utilizando viscose, tá? Uma viscose de boa qualidade. Ela não é aquela viscose muito fininha. Ela é uma viscose um pouquinho mais encorpada.
Então, alfinetei aqui o meu centro concha. Você vai pôr aí quantos alfinetes forem necessários, tá? Pra que fique bem posicionado. E aqui nós vamos passar uma costura reta. Isso aí vai depender da margem de costura que você deixou no seu tecido. Se você deixou 1 centímetro de margem, você vai passar a costura com 1 centímetro de margem, tá? E passar a costura de acabamento, que pode ser overlock ou zigue-zague, o que você tiver aí pra estar utilizando. Então, aqui, ó, passei a costura reta e também a costura de acabamento, tá? Nesse caso aqui, eu usei overlock. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da nossa cava. Então, eu tô aqui com a parte da cava, com o direito da minha blusa pra cima. Vou pegar aqui o meu viés, vou dobrá-lo ao meio. O meu acabamento vai ficar bem estreitinho, tá? Eu queria ter cortado com 4 centímetros, como eu falei pra vocês, mas não deu, então a gente vai trabalhar aqui com o que tem. Então, você vai, ó, posicionando o seu viés dobrado ao meio. Estou fazendo assim porque fica mais fácil, principalmente pra quem é iniciante, tá? O viés, assim, ele já fica bem mais fácil. Então, você pode alfinetar todo o seu viés. Quem tem um pouquinho mais de experiência já pode ir direto pra máquina. Então, você vai dobrar até o final. E vai passar uma costura reta. Nesse caso aqui, eu tô costurando na máquina reta industrial e utilizando só o pé calcador, tá? Aqui como distância, tá bom? Tô usando a distância de um pé calcador, tá? Porque no caso o meu ficou mais estreito. Então, eu deixei um pouquinho, vou usar aqui só o pé calcador como distância, que é aí uma margem de meio centímetro. Então, fiz aqui a costura, tá? Vou mostrar aqui por esse outro lado. Como eu deixei uma margem bem estreita, né, meio centímetro. E ainda, aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vou só virar pro lado de dentro. Como aqui já tem o acabamento, né, porque ficou na dobra do tecido, então se torna muito mais fácil. Aqui apenas eu jogo pro lado de dentro, e passo uma costura aqui. Aqui nessa parte que ela é mais curva, a gente vai fazer alguns piques para que fique bem assentado o nosso viés e ele não repuxe. Então, nessa partezinha aqui mais curva, você vai fazer esses pequenos cortes até a próxima costura. Obviamente, você não vai passar a costura, tá? Aqui, ó. Esses pequenos cortes. E agora sim, você vai jogar aqui pra dentro e vai passar uma costura bem na beiradinha. Você pode alfinetar. Fica bem mais tranquilo de aplicar o seu viés dessa forma, tá? Então, aqui a gente vai passar a costura na beiradinha em toda a nossa cava, certo? Feito isso, você vai ter este resultado aqui. Olha como fica bem bonito. Agora aqui falta passar o ferro, assentar essa costura. Aqui na parte do nosso decote, nós vamos, a princípio, só passar essa primeira costura aqui do nosso viés. Vamos aplicar da mesma forma. Dobrar o meio e costurar. Então, a gente vai fazer só essa costura aqui por enquanto, tá? Então, aqui, ó, costurei, vou tirar aqui o excesso, né, de viés. Cortar já das duas pontas. Aqui é passar o ferro, deixar bonitinho. E aqui, ó, eu passei nessa primeira costura prendendo o meu viés. Vou também tirar aqui excesso. E aqui na parte mais curva, né, do nosso decote, também vou fazer os piques, tá? Isso aqui é muito importante que você faça. Aqui dos dois lados. Então, aqui, depois que a gente fez os piques, nós vamos virar aqui e passar também uma costurinha aqui na beiradinha, igual fizemos na cava, tá? Nós vamos reservar aqui a parte de costas pra gente preparar a parte de frente. Aqui, nós vamos fazer, primeiro, a costura aqui do nosso recorte aqui da frente, tá? Vamos passar uma costura reta aqui e vamos fechar a nossa pence. Então, a pence eu marquei aqui, né, onde vai terminar. Onde vai terminar não, onde a gente vai encontrar. Então, aqui, ó, dobrei. Aqui é a minha pontinha. E aqui, ó, eu fecho a minha pence. Vou marcar aqui onde é o final dela também. E aqui eu venho costurando daqui pra cá. Ela começa aqui larga e vai estreitando até terminar em nada, como a gente chama. Daqui a pouco eu vou mostrar com a costura feita como é que ela vai ficar bem fininha aqui no final. Isso aqui você vai fazer dos dois lados. A mesma coisa a gente vai fazer na nossa parte frente da blusa. Então, agora aqui na parte frente, nós vamos fazer o seguinte. Ó, vou alfinetar aqui o meu meio frente. Só que eu vou costurar aqui, a gente tem uma marcação de onde a gente vai encaixar a nossa faixa, certo? Então, aqui eu vou parar aqui na minha marcação, tá? Então, eu vou costurar até aqui. A minha parte de frente, você já pode fazer o acabamento. Então, você pode fazer o acabamento aí ou com overlock ou com zigue-zague. Eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer primeiro o acabamento e depois eu passo a costura reta até aqui onde a gente marcou, tá? Para o encaixe da nossa faixa. Feito isso, nós também vamos fechar aqui a nossa
pence. Então, você vai dobrar aqui bem na pontinha. Ela vai se encaixar aqui, ó. A gente vai fechar. E aqui eu vou marcar no ponto, né, onde eu já risquei aqui, onde é o final da minha pence. Então, nós vamos fechar as pences e fechar o centro-frente. Aqui até essa marca. Aqui a gente fecha ele inteirinho, tá? Então, aqui, ó, tá o nosso forrinho, tá? Pence fechada, opa, fechada e passado ferro. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, começa largo e vai estreitando até ficar bem fininho no final. Passei o ferro, então aqui, ó, olha como ficou essa pontinha da pence, sem fazer nenhum volume aqui, tá? Que é o objetivo dela, é não deixar aquela marca de volume aqui. Passei o ferro pra deixar bem assentado, isso faz toda a diferença. Olha aqui a outra, tá? Nesse caso aqui, gente, lá na nossa modelagem, eu fiz a pence com a dobra para baixo. Porém, como o meu tecido não deu pro meu forrinho ficar maior aqui, eu dobrei a minha pence pro lado de cima aqui na hora de passar. Então, aqui eu vou retirar esse excesso, tá? Aqui, ó, eu vou retirar esse excesso aqui. Eu não vou precisar dele. Aqui eu tô mostrando a realidade, quando a gente tem pouco tecido, o que que acontece e o que a gente tem que fazer, né, pra poder dar. Então, aqui, ó, ficou assim o forrinho. Aqui, na parte principal da nossa blusa, aqui também, ó, fiz as pences, tá quase, ó, quase que a gente não consegue nem perceber o final. Então, aqui, ó, como eu falei pra vocês, deixei bem fininho, que é pra não dar volume aqui, passado o ferro, ó. Olha aqui a parte de dentro. A daqui, ó, ficou correta pro lado de baixo, assim como tá o desenho do molde. Aqui no meio frente, como eu falei pra vocês, ó, fiz o acabamento com overlock, passei a costura reta até aquele ponto onde tava marcado, tá? Porque aqui vai a nossa faixinha. E passei o ferro abrindo as costuras. E aqui, ó, ficou aberto, eu já passei aqui, porque nós vamos utilizar essa margem aqui, tá? Então, aqui tá feito. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui da nossa cava frente e decote. Então, aqui eu vou pegar o meu forro. Tô aqui com o direito pra cima da minha blusa. Vou pegar o forrinho com o direito para baixo, certo? Vou posicionar aqui e vou alfinetar, ó. Centro-frente com centro-frente, costura com costura, bem certinho. É bem importante que esse centro-frente fique certo, tá? Bem corretinho aqui a costura. Costura com costura. Vou alfinetar aqui o meu ombro. E vou alfinetar aqui o meu decote. A mesma coisa eu faço do lado de cá, certo? E a cava. Vou fazer um encontro aqui, cava com cava. A mesma coisa eu vou alfinetar aqui do outro lado, tá, gente? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Agora, nós vamos passar uma costura reta, apenas a costura reta. Decote, então você vai vir aqui. Aqui a gente tem já a costura, então você pode se guiar pela costura. Quando a sua agulha vier que parar em cima da costura, você levanta o calcador e vira pra continuar do outro lado até o ombro, certo? Aqui, costura reta, passando aqui, contornando aqui a nossa cava, margem de 1 centímetro, se você deixou 1 centímetro de margem, ok? Uma outra coisa, decote V. Pro seu decote não ficar fazendo onda depois de pronto, não estique na hora da costura. Às vezes, quando a gente tá iniciando, a gente ainda não tem experiência, que essa peça tá debaixo do calcador, o calcador tem pressão, então ele prende, e na hora que ele vai puxando, a gente vai esticando, segurando aqui, e ela vai esticando, a máquina vai fazendo uma pressão maior, puxando o tecido. Não é pra você esticar, tá? Não é pra você prender aqui, pra sua máquina puxar. Então, você vai só, ó, posicionando e alimentando a sua máquina, tá bom? Porque aí ele não vai acontecer isso, de ficar fazendo aquele decote, ficar embabadado, como a gente costuma fazer, ou fazendo onda. Então, esse é um segredo, digamos assim, isso não é segredo, né? Mas é uma técnica pra gente fazer a costura e ficar com o decote perfeito. Bom, meninas, aqui, ó, fiz aqui a costura, ó, parando o Vzinho bem aqui, ó, em cima da costura do decote, certo? E virando aqui pro outro lado. Amigas, eu já quero pedir que vocês relevem o latido do cachorro, é o cachorro do vizinho. Então, não tenho como fazer nada. E se eu não gravar nesse horário, eu não consigo gravar pra vocês, tá? Porque eu tô aqui em obra, em casa, então durante o dia tá impossível. Então, eu tô fazendo aqui o meu melhor, tá certo? Então, voltando aqui pra nossa peça, agora aqui na nossa cava, a gente vai fazer também os piques, tá? Na parte curva, essa parte curva aqui, ela precisa que a gente faça esse processo aqui de pique. Pra ficar bem assentado, tá bom?
Pronto. Agora, meninas, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Bom, nesse caso aqui, eu tô utilizando uma viscose, que é um tecido super fácil de vincar no ferro. Então, eu não vou passar a costura de pesponto aqui pra segurar o meu decote. Mas, se você estiver trabalhando com outro tipo de tecido, você vai, ó, abrir aqui. Você vai jogar aqui pra esse lado, né? Por exemplo, com a sua margem, você vai abrir o seu forro e vai passar uma costurinha aqui, bem nessa beiradinha, prendendo essa margem no forro, tá? Eu não vou fazer aqui por conta que esse tecido aqui, ele vinca muito bem, então não tem necessidade. Mas outros tecidos, né, que não vincam tão bem, é necessário fazer essa costurinha prendendo a margem de costura no forro, tá? Agora, nós vamos deixar desse jeito que tá aqui por enquanto e vamos pegar a nossa parte costas, que já está aqui preparada, e nós vamos colocar aqui por dentro. Então, ó, abri aqui um pouco meu forrinho, vou pegar aqui a minha parte de costas, vou colocar, ó, direito com o direito da blusa, aqui é o forro, com o direito da blusa, e vou introduzir aqui, ó, o meu ombro, aqui dentro do meu ombro frente. Tá certo? Ele aqui dentro, bem direitinho. Então, ó, encosto bem aqui, tá, ó. Você pode abrir assim, vou pegar aqui, encostar bem aqui na minha costura. E vou alfinetar. Mesma coisa eu faço do lado de cá. Posiciona bem na costura aqui, ó. Ele vai encaixar certinho. Se você respeitar aí direitinho as margens de costura que você deixou, ele vai encaixar perfeitamente. Tá? Isso aqui você vai fazer nos dois. Tá vendo? Aqui vai ficar meio embolado, porque o meu decote costas é menor, né, do que o decote frente. Então, vai ficar meio emboladinho aqui no meio, mas tá tudo certo. Abro aqui. Puxo aqui o meu ombro, costas. Observe bem pra ele ficar certinho, tá? O direito, ó, com a parte de frente aqui. Com a parte principal, e não a parte do forro. Posiciona aqui dentro certinho, na costura. Costura é paciência, gente. Faz com calma que vai dar super certo. A gente vai ficar com um acabamento bem bonito. E vai ficar linda a nossa peça. Agora, do lado de cá, ajusta aqui, direitinho. Vou alfinetar e costura reta, tá? No caso, eu deixei 1 centímetro de margem, então, vou passar a costura aqui com 1 centímetro de margem nos dois ombros, tá vendo? Aqui fica sobrando porque o meu decote frente é maior. Então, costura reta aqui. Prontinho, costura reta já passada aqui, certo? Você pode tirar aqui, ó, esse excesso, pra não ficar muito grosso. Então, por enquanto, você vai deixar assim mesmo, a gente nem vai desvirar agora. O que nós iremos fazer? Vamos fazer esse acabamento aqui, tá? Da nossa faixinha. A gente vai colocar a faixinha e fazer a bainha pra gente poder fechar a nossa lateral. Então, aqui pra nossa faixa, a gente vai fazer uma barrinha aqui, tá? Eu deixei aqui 1 centímetro pra fazer uma barrinha de virando meio e mais meio e passar aqui uma costura reta. Então, a gente vai fazer essa barrinha em toda a volta, deixando só essa parte reta aqui, sem fazer esse acabamento, tá? Então, você vai fazer toda a volta da sua faixinha com essa costurinha aqui, essa barrinha estreita. Então, nós vamos fazer isso aqui agora. Então, agora nós vamos fazer o acabamento. Você vai virar aqui a sua margem. Eu tô aqui, ó, com a marcação de onde começa, né? Aqui onde terminou a minha costura do centro-frente, onde vai começar aqui, onde eu vou colocar a minha faixa. Então, eu vou colocar, ó, direito da minha faixa com o avesso, aqui bem rente aqui, com 1 centímetro. Que no caso aqui eu deixei 1 centímetro de margem. Vou alfinetar aqui pra vocês verem. Ó. Só acertar aqui. Já vai ficar com um acabamento bem bonito aqui, embutidinho, legal. Feito isso, nós vamos passar uma costura bem aqui na nossa margenzinha aqui, bem na beiradinha, tá? Em cima aqui da minha costura overlock, a gente vai passar a costurinha reta. Pronto, ó, passei a costurinha reta aqui, né, bem em cima da minha costura de overlock. Feito isso, ó, fez a costurinha, agora nós vamos voltar aqui, ó. Você fez essa costura aqui, né, bem em cima da costura de overlock, nós vamos voltar aqui com ela, ó, vamos fazer isso aqui. E vamos passar uma costura bem na margem, tá? Tem aqui onde a gente passou o ferro e vincou, você vai costurar aqui bem nessa direção do vinco, certo? Da margem de 1 centímetro, e você vai costurar aqui. Pronto, ó, costurei aqui, bem onde estava o meu vinco. Agora, quando eu viro pra frente, ó, ele vai ficar assim, certo? E aqui, a gente pode... Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Você virou aqui, ele vai ficar assim, embutidinho.
Aqui, vou colocar só uma... E agora eu vou fazer a minha bainha. Então, eu vou dobrar aqui uma vez e vou dobrar bem por cima. Ó, dobro a segunda vez. Vai ficar bem por cima aqui, certo? Vou alfinetar aqui. E a gente vai dobrar aqui. E nós vamos fazer a bainha. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, tá? Até o final. E aqui nós vamos passar uma costurinha, que ela vai pegar, ó, bem nessa direção aqui, só que pelo lado de dentro, pra ficar fácil. E a gente vai passar uma costurinha reta aqui, fazendo a nossa bainha, tá? Então, você vai fazer desse lado e do lado de cá a mesma coisa. Então, prontinho, fiz a minha bainha, certo? E aqui ficou assim. Aqui, gente, como eu tô trabalhando com viscose, a viscose ela é bem sensível, eu fiz um retrocessozinho aqui, ó, pra isso aqui não rasgar, não desfazer, tá? Então, ficou assim, por dentro, olha como ficou o nosso acabamento, tá? Eu poderia só ter encostado aqui, passado um overlock, costurado, poderia, mas eu gosto desse acabamento assim, certo? Então, é mais uma forma pra vocês aprenderem. Agora, aqui, nós estamos com o nosso ombro aqui embutido, certo? Vou puxar aqui, porque já... Agora, nós vamos alfinetar a nossa lateral. Então, eu vou pegar aqui, ó, da minha cava, aqui, ó, na costura da cava frente, abrindo aqui, ó, o meu forrinho, e a parte principal, coloco bem aqui no meinho. Posiciono bem direitinho e vou alfinetar. Isso aqui você vai fazer dos dois lados, ok? Alfineta. Aqui o meu forro, eu tô com a minha margem, a minha sobra da pence pro lado de cima, né? Por conta do que eu expliquei pra vocês, que o meu tecido não foi suficiente pra deixar ela na mesma direção que a parte principal. Então, eu vou alfinetar ela aqui pra cima. E aqui na parte principal, ela está para baixo. Vou alfinetar aqui até o final. Até o final da minha parte de frente, a parte de costas ela é maior, né? Então, vai ter essa sobra. Então, você vai fazer isso dos dois lados e vai passar uma costura reta até aqui, fechando. Antes de você fazer o acabamento, você experimenta. Ela já tá num ponto que você pode virar e experimentar ela, certo? Pra ver se ela vai... Se não precisa ajustar, apertar um pouquinho mais. Então, você... Nesse ponto aqui, você vai experimentar. Deu tudo certo, tá ok? Então, vem e faz a costura de acabamento também, tá? Então, aqui, ó, já passei costura reta. Ó, costura reta, costura de acabamento, né? Nesse caso, overlock. Juntei aqui, verifiquei se tá tudo certinho, ó. Juntei aqui o finalzinho, aqui da minha parte frente com frente, ó. Lateral, se tá batendo tudo certinho, tá? Aqui, ó, pence casando direitinho. Aqui. E aqui o comprimento também da nossa sobra tá certinho. Então, você verifica isso aí. Agora, nós vamos desvirar. E pra desvirar, nós vamos fazer um pique. Vou tirar esse excesso aqui de... overlock. Nós vamos fazer um pique bem aqui, nessa costura aqui, ó, do nosso centro frente desse V. A gente vai abrir aqui a nossa costura até pertinho, né, ali. Se você quiser passar novamente uma costurinha aqui pra reforçar isso aqui, ó, você pode passar. Ó, abrir aqui a frente, agora eu vou desvirar. Ó. Desvirei. Aqui, ó, meu ombro ficou embutido, certo? Aqui. Olha que bonito que fica aqui por dentro, a parte das costas com o nosso viés de acabamento, certo? E a parte da frente com o nosso forrinho. Aqui o nosso forrinho, ó, tá preso aqui nas laterais. Aqui a gente precisa passar o ferro. Olha como ficou bem assentadinho aqui o nosso V, ok? Aqui pelo lado do direito. Aqui a gente vai passar o ferro, abrir aqui essa costura aqui do decote frente. Eu vou abrir e assentar bem. E depois, aqui, ó, a gente vai ter os botões e os botões vão prender aqui esse forrinho. Então, ele não vai ficar aqui solto e nem voltando pra cá, justamente porque ele vai estar preso aqui pelos botões. Se ele não tivesse preso pelos botões, eu poderia vir aqui, ó, com pontinhos à mão, prender essa minha barra aqui na sobra, só na sobra de costura, tá? Caso ele não tivesse os botõezinhos. Agora aqui, pra finalizar, só falta a aplicação dos botões e aqui fazer a nossa bainha. Então, nós vamos fazer a bainha, tá? E fazer uma costura, ó. Você vai dobrar aqui a margem de costura e vai fazer aqui, ó. Você vai dar uma continuidade aqui na costurinha aqui de bainha da parte de frente,
mais um pouquinho. Você dobrou aqui, você pode passar aqui essa margem pra ficar melhor. E aqui você vai descer uma costura reta, tá? Então, aqui você pode alfinetar. Vai fazer essa costura aqui da lateral primeiro, tá? Vem aqui, desceu, faz a costura reta. Depois vai virar aqui, ó, uma vez, duas vezes e fazer a costura de bainha. Então, isso que nós iremos fazer. Você vai fazer essa costura na outra lateral também e depois fazer aqui a bainha. Então, meninas, aqui, ó, bainha feita, aqui o nosso acabamento, ó. Vi aqui com a costurinha e desci, certo? Ó, bem na beiradinha aqui da nossa overlock. Aqui, ó, tá a nossa bainha pronta, o outro lado também, certo? Uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês. Como aqui a gente ficou com a lateral embutida aqui dentro do forrinho, e do lado daqui de baixo da nossa barra, deixa eu abrir mais aqui pra ficar melhor. Ele vai ficar pro lado das costas, então aqui a nossa margem, ela vai ficar com uma parte pra lá e outra pra cá. Eu não me incomodo, não vejo nenhum problema, tá? Caso vocês não queiram, então não vai dar pra embutir. Ou então, vocês teriam que fazer um pique aqui, ó, e jogar a margem pra cá. Eu não acho necessário nem vantagem, tá? Dar algum pique aqui pra fazer isso. Eu acho que não tem nenhum problema, é só você passar o ferro, ó, e ele vai ficar assim. Vai ficar dobradinho, mas tudo ok. Então, vou mostrar aqui pro nosso lado do avesso, ó. Nossa parte costas, certo? Aqui a nossa parte frente, com o nosso forrinho aqui. A minha intenção, quando eu fiz a modelagem, era que esse forrinho viesse mais aqui embaixo. Como o meu tecido não deu, ele ficou mais curtinho, mas ok. O objetivo era esse acabamento aqui, ó, ficar assim embutido, que é o decote e a nossa cava, certo? Era o objetivo principal desse forrinho, era esse acabamento aqui, tá bom? Como não eu não tô usando um tecido transparente, então aqui não tem problema. Se fosse um tecido mais fininho, transparente, né, aí isso aqui ficar curto, ficaria ruim. Embora que aqui ainda tampa o seio, tá? O que acontece? Aqui o meu, particularmente, eu deixei um pouquinho mais comprido, tá bom? Então, eu acho que eu tô até com mais botões do que o modelo da nossa foto. Mas por esse motivo, como é um modelo, uma peça que eu tô fazendo sob medida, eu faço de acordo com o meu gosto, que eu acho confortável pra mim. Então, aqui tá as costas, prontinha. E aqui tá a frente, com um acabamento bem bonito, bem bacana. Olha aqui o nosso decote, como ele ficou lisinho, certinho, sem ficar fazendo onda. E aqui a gente dá o nosso laço aqui. Isso aqui é meramente decorativo, praticamente, tá? Certo? E assim ficou a nossa blusa. Espero muito que vocês tenham gostado, minhas amigas. Deixem aí o seu like, isso sim me ajuda bastante. Eu conto aí com a ajuda de vocês. E nos vemos no nosso próximo tutorial.